Ora, vamos então continuar o estudo da arte neoclássica. Portanto, depois de termos falado sobre a arquitetura, vamos dar início ao estudo da pintura. Tal como já referi, nós iremos falar apenas de dois artistas. Um deles é Jacques-Louis David, o outro será o Dominique Ingres, porque um deles, de facto, é representativo daquilo que é o neoclassicismo na pintura do século XVIII, enquanto que o Ingres irá representar, como iremos ter a oportunidade de ver, aquilo que é a pintura neoclássica no século XIX. Já no referimos acerca da arquitetura. O neoclassicismo, portanto, é um estilo que ocupa dois séculos, o XVIII e o XIX, e que vai ter características diferentes porque corresponde efetivamente a situações políticas, culturais e sociais, também elas próprias diferentes. Vamos então dar início ao estudo da pintura de Jacques-Louis David. David foi, sem dúvida, um dos artistas mais consagrados de toda a Europa, apesar do seu estilo ter sido bastante apreciado por todos os artistas neoclássicos, o mesmo não sucedeu por causa das suas ideias políticas. Portanto, já fizemos referência que o neoclassicismo é uma arte que tem uma ligação forte com a vida, portanto tem a ver com todas as situações políticas e sociais conturbadas que a França irá atravessar durante o final do século XVIII, e esta situação levou a que algum dos, não só artistas, mas também muitos dos defensores do neoclassicismo tinham esta ideia de que a arte neoclássica devia ser uma arte com uma função cívica, educativa e, obviamente, também política, e muitos dos quais exatamente com esta ideia de que o neoclassicismo estivesse ao serviço dos ideais da Revolução Francesa. Como sucede exatamente para David, ele próprio foi um revolucionário, participou ativamente na Revolução, e isso fez com que alguns outros neoclássicos, como o nosso pintor Cyril Volcomar Machado, considerasse que o David era um monstro que tinha vindo à Terra para destruir pintura. Isto, obviamente, pelas suas razões políticas. Temos aqui a morte de Séneca, que é um dos primeiros quadros pintados ainda na juventude de David, portanto, ele tinha cerca de 25 anos apenas, e como poderemos observar aqui, a sua pintura é ainda muito mais próxima dos ideais do Barroco e do Rococó do que do neoclassicismo. É verdade que o tema não é um tema religioso, não é um tema galante como da pintura Rococó, ou religioso, portanto, desde da pintura barroca. É um tema tirado da história da Roma Antiga. É um tema que não é, obviamente, inédito, portanto, representa a morte do filósofo romano Séneca, que viveu no século I, viveu um período conturbado da história romana, porque viveu durante o período do imperador Nero, ao qual foi, obviamente, um opositor, e no final da vida ele vem a saber que o imperador mandou a sua guarda para o prender, e para evitar exatamente ser torturado e ser preso e eventualmente ter que denunciar algum dos seus amigos, Séneca resolve suicidar-se em casa. O Séneca vivia sozinho, não tinha filhos, vivia apenas com uma escrava, e uma das últimas atitudes que tem é passar uma carta de alforria, portanto, de tornar essa escrava uma pessoa livre, portanto, num ato de, obviamente, generosidade. Ora bem, o Séneca é obviamente um símbolo de um homem de coragem, portanto fala-nos de coragem nomeadamente de política, na luta contra a tirania, mas não é obviamente aquilo que nós parecemos ver aqui. Reparem, temos um ambiente muito colorido, muito rico, que obviamente tem muito mais a ver com aquilo que é a sensibilidade do Barroco e do Rococó. Parece, efetivamente, estamos muito mais a presenciar uma cena de teatro, se não é mesmo uma cena de uma ópera.
com todo aquele pano no canto superior esquerdo, o cenário que é típico de teatro, e, portanto, trata-se de uma representação ou de uma interpretação do tema que se dirige muito mais aos sentidos, aos sentimentos do observador do que propriamente à razão. Ora bem, isto porque, como poderemos ver aqui, um quadro pintado cerca de 100 anos antes, pelo pintor italiano Luca Giordano, temos o mesmo tema, mas tratado de uma forma muito mais espartana e muito mais próximo daquilo que poderia ter sido a realidade, não é? Portanto, temos muito menos pessoas, um ambiente de facto mais sombrio, o pobre do Séneca, portanto, também exatamente no momento em que está a sangrar para uma vasilha, e alguém que está à sua direita que parece que está a tomar apontamentos, portanto, provavelmente escrevendo o testamento, digamos, as vontades finais do próprio Séneca. Enquanto que aqui no quadro de David, portanto, reparem, há um predomínio muito maior da linha curva e contracurva, típica do rococó, da linha reta, e note-se também que aqui o destaque maior é dado para a figura da escrava, mais do que o próprio Séneca, aquele seio de fora dando um toque de uma certa sensualidade e até de um certo erotismo, que é típico da pintura do rococó, e transformando, portanto, todo este episódio muito mais numa cena melodramática do que propriamente uma cena mais séria e estoica, como o Séneca foi, né? Ora bem, Belisário recebendo esmola, portanto, um quadro já da sua fase de maturidade. Portanto, como podemos reparar, há aqui, ao contrário do quadro anterior, temos uma visão muito mais comedida, a começar pelas próprias cores. Portanto, temos uma paleta de cores mais restrita, cores mais frias, né? E aqui onde também temos um predomínio da linha reta sobre a linha curva, até com toda uma estrutura arquitetónica clássica que faz com que, obviamente, estejamos já perante uma pintura que é do estilo neoclássico. Mais uma vez, fazemos uso de recursos que são, obviamente, da história da Roma Antiga, ou da Grécia Antiga, neste caso. Trata-se de um episódio do Império Romano do Oriente. Portanto, como sabemos, a certa altura o Império Romano divide-se em dois: Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. O do Ocidente desaparece no século V e o do Oriente, como sabemos, dura ainda mais de 1000 anos, né? Ora bem, a certa altura o imperador do Império Romano do Oriente achou que seria possível reconquistar todo o Império Romano do Ocidente e, portanto, para isso contou com um general e um grande estratega, que foi exatamente o Belisário, que conseguiu recuperar algumas das províncias romanas do Mediterrâneo, sobretudo do Norte da África e do Médio Oriente. Chegou, de facto, a invadir a Sicília e a atacar a Itália pelo sul, mas, infelizmente, não conseguiram reconquistar Roma, como era, de facto, o seu projeto, chegando apenas até Ravenna. Ora bem, a popularidade de Belisário fez com que caísse um pouco na desgraça do imperador, porque, de facto, começava a ser mais popular que o próprio imperador, e essas coisas, obviamente, não são de muito agrado das chefias, né? E acabaram por lhe fazer vários complôs, no sentido de que ele acabasse expulso do palácio e acabou a sua vida completamente miserável, como um sem-abrigo, vagueando pelas ruas de Atenas, com um rapaz, portanto, já meio cego, como podemos ver aqui na imagem, guiando, né? O que é que nos fala este quadro? Fala-nos, sobretudo, mais uma vez, da tirania e da injustiça, sobretudo, dos governantes. Ora bem, alguns dos críticos de David referiam que o pintor não fazia mais do que ilustrar histórias da Grécia e da Roma Antiga. Ora bem, isto não é exatamente verdade, porque, tal como nós já aqui fizemos referência, o ideal neoclássico é, ao mesmo tempo, retrospectivo e projetivo. Ou seja, vai ao passado,
mas é um passado que se projeta para o presente. E, portanto, muitas destas histórias, tal como há alguns contos morais, não é? Algumas fábulas, que é também, como sabem, um género literário que está muito em voga nessa altura, tem uma moral por trás, não é? E, portanto, muitas vezes aquilo que são episódios que já aconteceram há muito tempo, portanto, há muitos séculos atrás, tem uma história que chama a atenção para uma situação real, concreta e contemporânea dos franceses e, portanto, neste caso, ela dirige-se exatamente a uma chamada de atenção para a injustiça que os governantes exercem sobre os seus súbditos e, portanto, houve uma clara alusão à situação da monarquia absoluta que existia em França na altura. Ora bem, passamos agora para aquele que é, sem dúvida, um dos quadros mais conhecidos e mais reproduzidos de David, o célebre Juramento dos Horácios, pintado em 1784. Ora bem, já se dizia nesta altura que este quadro tinha inspirado mais mentes para os ideais da Revolução Francesa do que todos os livros escritos pelos filósofos. Ora bem, sabemos que isso não era efetivamente difícil, dado que a maior parte das pessoas não sabia ler, e, portanto, isto fez com que, obviamente, este quadro pudesse ter um impacto muito superior de qualquer livro escrito. Ora bem, estamos mais uma vez perante um episódio lendário da Roma Antiga, portanto, aliás, é uma história que foi registada no século I pelo escritor latino Tito Livio, na sua obra Ab Urbe Condita, em que nos fala precisamente de um período da história romana, aliás, um dos mais recuados. Como sabemos, a história de Roma divide-se em 3 grandes períodos. Primeiro, monarquia, uma monarquia, aliás, mal aceita, porque era uma monarquia de reis considerados tiranos, porque eram estrangeiros, eram tarquínios, portanto, etruscos. E depois temos o período da República, quando de facto os reis são expulsos e se instala a República em Roma. E depois, mais tarde, como sabem, depois da morte de Júlio César, o período do Império. Portanto, este é um dos períodos mais recuados, portanto, nos fala precisamente no tempo da monarquia, durante os tais reis considerados tiranos. Havia 2 grandes famílias, aliás, que até tinham algumas relações familiares de proximidade, dos Horácios, que aqui vemos representada, e a dos Coriáceos. Os Horácios eram uma família que representavam os latinos, enquanto que os Coriáceos representavam os de Alba Longa. E, portanto, de certa maneira, tínhamos aqui uma família que era contra os reis tarquínios, que era o caso dos Horácios, e, do outro lado, a família dos Coriáceos, que eram a favor desses mesmos reis. Portanto, no fundo, temos aqui quase que uma subtil jogada de criar 2 partidos, um anti-monarquia, o caso dos Horácios, e um pró-monarquia, o caso dos Coriáceos. Ora bem, aqui temos representado o próprio Horácio e os seus 3 filhos, Públio, Régulus e Heitor, a quem Horácio está a entregar as armas. Eles estão fazendo o juramento de lutar até à morte, precisamente, para destornar essa mesma monarquia. Ora bem, e também do lado direito temos Camila, Sabina e a mãe de Horácio, portanto a mulher, a irmã e a mãe de Horácio, portanto num registro, como podemos ver, diferente do lado direito, e onde aqui predomina mais a linha curva, enquanto que os homens, as figuras masculinas, predomina mais a linha reta, que é depois quase que salientada ou reforçada pela estrutura arquitetónica sóbria que está por trás do cenário, não é? Com colunas verticais e os arcos típicos da arte romana. Ora bem, a história não corre muito bem, porque os Horácios acabam por ser derrotados e mortos por todos os Coriáceos, apenas um escapa, penso que foi exatamente o filho mais velho, o Heitor,
mas que depois acaba por regressar, vingar-se e matar todos os coriáceos. Uma história um pouco rocambolesca e sanguinária, mas reflete de facto a vitória da família dos Horácios sobre os coriáceos e, portanto, no fundo, a vitória contra exatamente a monarquia. Ora, é exatamente essa a mensagem que esse quadro está a transmitir aos franceses de 1784. E porque é que ela de facto teve um grande impacto? Primeiro porque era conhecida. Ora bem, já aqui falámos da importância do teatro. No século XVII, o dramaturgo francês Pierre Corneille tinha escrito uma tragédia chamada precisamente Horácio, os Três Irmãos Romanos, e em que, portanto, dava a conhecer esta história aos franceses, e, portanto, isto, aliás, é uma situação que é muito, muito comum, que é muita da cultura popular é feita através do teatro. Portanto, temos que recordar que não há cinema, nem internet, nem acesso, obviamente, a revistas ou a livros, né? E, portanto, o teatro tem um papel muito importante, sobretudo, o teatro é um espetáculo muito popular, não só em edifícios fixos, mas também em pequenos teatros de rua, e como sabemos, muitas vezes o teatro era muito mal visto pelas autoridades, porque o teatro tinha muito esta função e muitas vezes esta característica de ironizar, satirizar e criticar os governantes, como acontece desde o século XVI, com o Shakespeare da Inglaterra, ou como certamente em muitos outros países, e cá em Portugal, o caso de Gil Vicente. Ora bem, porque é que esta pintura teve tanto impacto? Precisamente porque ela, no fundo, está a dizer aos franceses pegar nas armas e lutar contra a tirania da monarquia. Portanto, não esqueçam, estamos em 1784, apenas a 5 anos antes da data da Revolução Francesa. Ora bem, e o impacto torna-se ainda muitíssimo maior porque Horácio não é um príncipe, não é um rei, não é um soberano, não é um deus da mitologia, não é um semideus, não é alguém que tenha poderes extraordinários, é um homem comum, como aqueles que, obviamente, poderiam ver esta pintura. Não é? E, portanto, é por isso que ela tem, ou que teve, de facto, um impacto maior, porque este apelo às armas dirigia-se ao homem comum e, portanto, dizendo, qualquer um de vocês pode fazer como eles, pegar nas armas e lutar contra a monarquia ou lutar contra a tirania. Aliás, como sabem, este é exatamente um dos versos da célebre canção revolucionária chamada Marselhesa, que se entoava na altura e que dizia exatamente aos armes citoyens, às armas cidadãos, e que, como sabem, é hoje o hino nacional francês. Ora bem, A Morte de Sócrates é um quadro pintado em 1787. É um quadro importante porque é um quadro que foi pintado para que o David pintou para ser admitido à Academia Real de Pintura e Escultura. Portanto, como sabemos, as academias nesta altura eram instituições de ensino, portanto, semelhantes àquilo que são hoje as escolas superiores de belas artes, ou as escolas nacionais de belas artes, mas para além disso também havia a academia, onde os quais, portanto, nem toda a gente podia ter assim, não era o facto, ou seja, os alunos quando acabavam o curso de pintura ou de escultura não se tornavam académicos e, portanto, neste caso temos uma situação diferente, portanto, o David já tinha acabado, terminado o seu curso de pintura e agora queria concorrer para académico. E uma das exigências era precisamente o de fazer uma obra considerada meritória para ser admitido como académico. E é exatamente foi com este quadro que o David acabou por entrar para a academia, embora o quadro tenha sido considerado um pouco insidioso e um pouco controverso, mas ele de facto acabou por entrar para a academia com esta pintura. Ora bem, penso que todos conhecem quem era Sócrates, portanto, um filósofo grego que viveu no século V a.C.,
e que acabou por ser condenado à morte, não é? Pelas suas ideias, fundamentalmente. Aliás, foi condenado, acusado de corromper a juventude, e corromper a juventude através das suas ideias, e foi condenado à cicuta. A condenação à cicuta era, no fundo, uma maneira, digamos, mais suave, não é? Porque ele não era executado por nenhum carrasco, mas era obrigado a suicidar-se, bebendo precisamente o tal veneno da cicuta, que aqui vemos representado, precisamente um copo com o veneno a ser entregue a Sócrates por aquele que era o seu discípulo favorito, aquele que viria a ser o famoso filósofo Platão. E, portanto, mais uma vez, temos uma história, neste caso da Grécia Antiga, mas que tem, obviamente, uma mensagem para os franceses de 1787, que é, fundamentalmente, falar-nos sobre censura. E aquilo que, infelizmente, é muito recorrente e muito comum, que é o chamado delito de opinião. E, portanto, aquilo que o David nos está a falar para os franceses do final do século XVIII é chamar a atenção para a censura. Censura que, como sabemos, nesta altura existia em França, precisamente para muitos dos filósofos que tiveram que emigrar para outros países ou foram perseguidos, e muitos deles, de facto, acabaram por ser presos na famosa Bastilha. Os lictores trazendo os corpos dos filhos brutos é uma tela pintada em 1789. Aliás, foi uma tela pintada mesmo nas vésperas da Revolução Francesa e que foi exibida pouco antes da famosa queda da Bastilha em 1789. O tema é tirado mais uma vez da história de Roma e que, obviamente, tem muito a ver com o contexto dos acontecimentos contemporâneos desta altura. O quadro representa o episódio da vida de Lúcio Június Brutus, aquele que tinha sido considerado um dos heróis da República, um dos que tinha terminado com aquilo que foi considerado um regime brutal dos reis tarquínios, aliás, precisamente um dos últimos reis de Roma, e que tinha estabelecido a Primeira República Romana, e que mais tarde vem a descobrir que os seus dois filhos estavam envolvidos numa conspiração realista, portanto, em defesa da monarquia. Fiel às suas convicções políticas, Brutus acaba por condenar os seus filhos à morte. Aqui, a novidade nesta pintura de David é que o foco não está colocado na execução, mas nos acontecimentos domésticos ou familiares que lhe sucedem, né? Ora bem, aquilo que este quadro pode efetivamente ter algumas leituras ambíguas ou menos simples, porque qual será exatamente a mensagem que este quadro traz para os franceses de 1789? O que é que chama mais a atenção neste quadro será o desgosto e o sofrimento da mulher e das filhas, ou, por outro lado, aquilo que nos parece ser a indiferença do pai perante a situação. E por isso, esta pintura podia ter esta leitura ambígua. Por um lado, Brutus representa o quê? Alguém que sacrifica tudo e todos de uma forma egoísta por as suas ideias, ou pelo contrário, aquele herói corajoso que considera que o bem comum, neste caso, que era o da República, é mais importante do que ele próprio ou do que a sua família. Bem, obviamente que, tendo em conta as ideias políticas de
de David, que esta última ideia será eventualmente a mais correta, né? Portanto, como alguém que efetivamente defende a sua república, sacrificando a sua própria família, ou mesmo sacrificando-se a si próprio. Nós conhecemos um desenho preparatório para este quadro, portanto, reparem que era ligeiramente diferente, tinha mais figuras, tinha ali também uma figura masculina ao pé da mulher de Brutus, e também aquilo que nos chama muita atenção e que é tipicamente neoclássico, ou que faz com que este quadro seja tipicamente neoclássico, é na geometria limpa do cenário arquitetónico, o arranjo das figuras num plano que parece quase de baixo relevo, o tratamento linear das formas, uma paleta fria, e também esta curiosidade de que o mobiliário e os acessórios que estão colocados aqui neste enquadramento, assim como alguma das esculturas, como por caso daquela figura ali ao pé de Brutus, representante da República, são todas baseadas em antiguidades reais que o David copiou quando ele foi aluno em Roma. Ora bem, o juramento do jogo da Pela é sem dúvida uma das pinturas mais importantes de David, sobretudo porque nos marca o início de uma nova fase da sua arte e também da sua vida, né? Esta pintura representa um acontecimento real, de 20 de junho de 1789. A realidade é esta. Reparem que não temos aqui mais a representação de um episódio da história romana ou da história grega. Trata-se agora de um episódio real, contemporâneo da história francesa. E é isto que esta pintura traz, que é esta viragem, né, da passagem da história antiga para a história contemporânea. O acontecimento é mais ou menos conhecido, portanto, trata-se do tal juramento em que os deputados juraram não sair dali enquanto não ficasse redigida o documento importantíssimo que era a Constituição Francesa, a primeira Constituição Francesa. Como sabem, as Constituições são um dos documentos basilares de qualquer nação, e este é exatamente um período fundamental, não só da história da Revolução Francesa, como também da própria história da França. Aliás, reparem que numa carta que o próprio David escreve ao seu colega, o pintor Jacques Stella, ele diz exatamente o seguinte: ó minha pátria, ó minha querida pátria, nós não estamos mais obrigados a ir buscar na história dos povos antigos os temas para os nossos pincéis. Os temas faltavam aos artistas, obrigados a repetirem-se, mas agora são os artistas que faltam aos temas. Não existe história de nenhum outro povo que me possa oferecer algo tão grandioso, tão sublime, como esse juramento do jogo da Pela que eu devo pintar. Não, eu não terei necessidade de invocar os deuses das lendas para aquecer o meu gênio. A nação francesa é a tua glória que eu quero propagar. E, portanto, isto é óbvio que a partir de agora David está mais interessado na própria história contemporânea da França do que propriamente na história de Roma ou da Grécia Antiga, que, claro, obviamente, continua a ter um grande interesse e um grande respeito por ela, mas ele chega de facto à conclusão que a história da França ou a história que a história da França é tão importante quanto a história da Grécia ou da Roma Antiga.
Aliás, reparem que há uma certa coincidência entre aquilo que foi a história romana com aquela que vai ser, de facto, a história francesa do final do século XVIII, que é a passagem de monarquia para república e depois de república para império, tal como tinha precisamente sucedido com a história romana. Ora bem, e agora temos a morte de Marat, aquilo que era sem dúvida, ou foi também sem dúvida um dos quadros mais conhecidos e mais importantes de David, juntamente com os Horácios, e portanto também sem dúvida um dos quadros mais reproduzidos de David. Ora bem, quem era este Marat? Jean-Paul Marat foi médico, foi filósofo, foi um político, aliás, trabalhou muito também na área daquilo que hoje se chama a ciência política, mas foi, sobretudo, mais conhecido como um jornalista radical e político da Revolução Francesa. Trabalhou em vários jornais, aquele que virá a ser, de facto, o mais conhecido era o L'Ami du Peuple, o Amigo do Povo, onde acabou por transmitir, sobretudo, as suas ideias políticas, e uma das quais era exatamente a defesa de reformas básicas para as camadas até então tidas como inferiores ou mais baixas da sociedade da época, o chamado Terceiro Estado, e também titulado os sans-culottes. Sans-culottes porque eles não usavam os tais calções que a nobreza usava, mas usavam, portanto, calças. Né? A sua persistente perseguição, a sua voz consistente, a grande inteligência e o seu bom poder preditivo levaram à confiança do povo e fizeram dele não só um grande líder, mas também aquilo que eram considerar como a principal ponte entre eles e o grupo radical jacobino, que acabou por chegar ao poder em junho de 1793. Durante alguns meses, ele chegou mesmo a liderar o movimento da derrubada facção oposta dos chamados girondinos e acabou por se tornar numa das três figuras de maior destaque na França da altura, claro, sobretudo da França política e revolucionária, juntamente com o Georges Danton e o Maximilien Robespierre. Também figuras um pouco polémicas pela violência que está associada por série de massacres causados uns pelos outros, né? Num dos períodos mais sanguinários da Revolução Francesa, e que, aliás, acabariam quase todos por ter sempre mortes violentas. Aliás, o próprio Danton vai ser guilhotinado à ordem de Robespierre. Ora bem, a coisa também não correu bem para o próprio Marat, viria a ser assassinado por Charlotte Corday, a 13 de julho de 1793. Marat estava na sua banheira, ele tinha contraído uma doença de pele crónica durante um período em que ele esteve refugiado nas catacumbas, portanto, fugido e escondido durante um período de tempo, e acabou por desenvolver essa doença de pele, portanto, que o obrigava a estar constantemente na sua banheira. E quando, de facto, uma jovem mulher, Charlotte Corday, dizendo ser uma mensageira de Caen, onde os girondinos fugidos estavam a tentar ganhar uma base forte na região da Normandia, portanto, no norte da França, pediu para ser admitida nas suas dependências. Ela acabou por entrar, apesar dos protestos da própria mulher de Marat, e ele então pediu o nome dos deputados traidores, que ela, aliás, ela entrou precisamente para ser recebida dizendo que tinha uma lista de traidores, que eram os tais girondinos, né?
e começou a escrever o nome deles e gravou a mensagem, tipo a ordem, eles devem ser todos guilhotinados. No momento seguinte, Charlotte Corday pegou numa faca e acabou por esfaquear no peito. Corday era ela própria uma girondina, portanto, do partido oposto ou de Marat, dos jacobinos. Desde o seu próprio relato e das testemunhas, sabemos que ela foi inspirada pelos adversários girondinos e pelos discursos de ódios também do partido dos Montagnards, um partido ainda mais radical, pelos excessos cometidos. No fundo, o assassinato de Marat acabou por provocar enormes represálias, em que milhares de adversários dos jacobinos, tanto monárquicos como girondinos, acabaram por ser executados na praça pública, acusados por traição. Aqui temos um retrato da época da de Corday, que depois de ser julgada, também acabou por ser guilhotinada ela própria no dia 17 de julho de 1793, condenada pelo homicídio de Marat. Durante os 4 dias em que durou o julgamento, ela testemunhou que de facto tinha sido, aliás, que tinha realizado o assassinato sozinha, por sua própria vontade, né? E, concluindo, matei um homem para salvar 100.000, um acelerado para salvar inocentes, um animal feroz para dar paz ao seu país. Portanto, esta foi exatamente a justificação que ela acabou por dar aos seus juízes e acusadores. Ora bem, este quadro é importante porque foi pintado em 1793, precisamente um ano muito importante para a história francesa. Não só para a história da Revolução Francesa, mas para a história francesa, e que também acabaria por ser também extremamente importante para toda a Europa e para o mundo. Trata-se do ano em que se dá início do chamado período do terror. Não que não tivesse já começado antes. Aliás, há efetivamente vários episódios de grande violência e de terror, com decapitações e pessoas a serem completamente barbaramente assassinadas e torturadas na rua, muitas vezes acusadas ou nem sequer, sem sequer serem julgadas e, portanto, muitas vezes entregues à própria multidão. A multidão acaba muitas vezes até por assaltar as prisões, com o apoio muitas vezes dos próprios guardas, e pessoas que estavam à espera de julgadas, elas acabam por ser puxadas para a rua e serem torturadas, né? Aliás, um triste episódio de uma das grandes amigas e companheiras da rainha, que foi trazida para a rua e foi despida, torturada, cortaram-lhe a cabeça, esventraram-na, arrastaram o corpo nu pelas ruas de Paris e espetaram a cabeça dela num pau, também Paris durante as ruas. Portanto, isto foi em 92, portanto, ainda antes do chamado período de terror. Ora bem, mas o período de terror é sobretudo marcado por grandes acontecimentos, um deles logo em janeiro com a execução de Luís XVI, também condenado à morte por traição, o que causou um grande impacto, não só em França, mas um pouco por toda a Europa. Aliás, reparem, temos aqui uma gravura curiosa, uma gravura inglesa, satírica, mostrando a violência da decapitação do próprio rei, do Luís XVI, em que ele chama o mártir de igualdade. Não é? Portanto, usando um pouco com esta ideia, então os franceses promovem a igualdade, acaba por assassinar o seu próprio rei. Alguns meses mais tarde, também, como sabemos, né?
temos a execução da própria Rainha Maria Antonieta no dia 16 de outubro de 93. Ora bem, e portanto, aquilo que nós temos é o fim não só da monarquia constitucional, que estava no fundo mais ou menos a ser desenvolvida, mas o fim da própria monarquia e o aparecimento da Primeira República Francesa. Agora, com a morte do rei, acaba por se oficializar o início da República. Embora, claro, estamos a falar de uma República muito aos moldes, de acordo com os moldes que eram a República Romana, ou seja, não é uma república em que as pessoas votam para os seus representantes, não. Acaba por ser uma certa oligarquia a governar os destinos dos franceses, sem que estes se possam pronunciar ou possam eleger, né? Entre os quais, aliás, está o próprio David. Né? Já sabemos que ele fazia parte de um membro dos jacobinos, né? Juntamente com o Danton e com o Robespierre, que votaram precisamente para que os reis fossem mortos. E, aliás, e também lá está a assinatura do próprio David, né? Condenados à morte precisamente por tentarem, acusados por traição, por tentaram escapar e atravessar a fronteira, fugindo de França e atravessar a fronteira para o Império Austríaco, aliás, como sabemos, país de onde era originária a própria Rainha Maria Antonieta, que era de facto austríaca. Né? E, portanto, estamos no início de um período muito conturbado. Há milhares de pessoas que são assassinadas nas ruas ou que são condenadas nos tribunais. Às vezes, tribunais quase arbitrários, em que acabam por julgar, aliás, muitas vezes estavam praticamente condenadas à morte mesmo antes de ser julgadas, e portanto ninguém está seguro. E este quadro representa também isso, esta certa insegurança. Porquê? Porque o Marat não foi morto por uma republicana, né? Perdão, não foi morto por uma monárquica, né? Portanto, ou seja, porque o que está aqui em causa é que as pessoas começam a duvidar e a pôr isto em questão, afinal onde é que está o bem e onde é que está o mal, não é? Porque o Marat, aquilo que as pessoas podiam, digamos, aquilo que podia ser mais expectável era precisamente esta ideia. Pronto, temos de um lado os defensores da monarquia, do rei, por outro lado temos os que são contra o rei e contra a monarquia. Mas não é isso que aconteceu, né? Portanto, o assassinato político, no fundo é um assassinato político de Marat, não é entre defensores do rei e opositores ao rei. Né? Portanto, ele é assassinado por outro membro do outro partido revolucionário. Né? Portanto, é uma luta entre fações revolucionárias, né? Portanto, contra os jacobinos, né? Entre os girondinos e jacobinos, portanto, no fundo, duas fações, claro, dos jacobinos um pouco mais radical, né? Mas no fundo são, portanto, duas fações revolucionárias. E isto, de facto, criou um certo medo. Né? Temos também um período muito conturbado da história francesa. A França está prestes a ser invadida por tropas antirrevolucionárias de uma liga de vários países estrangeiros, como a Inglaterra, a Prússia, a Rússia e a Áustria, que se preparam para invadir a França e acabar com esta revolução. Né? Temos uma guerra civil, há um movimento chamado contra os revolucionários, portanto, chamada Revolta da Vendée, portanto, uma região de França que é a Vendée, e portanto temos também um foco de guerra civil, e também temos estas duas partidárias, portanto, ou seja, temos um período em que ninguém está a salvo. Né? Ora bem, o assassinato de Marat acabou por levar à sua apoteose. Né? David, ele era um amigo pessoal de Marat, aliás, eram também companheiros políticos, né?
O David foi chamado a organizar um grande funeral e as exéquias fúnebres do próprio Marat. Portanto, David assumiu a tarefa de imortalizar Marat, desenhando e projetando um enorme monumento, depois acabou por não se fazer, e todos os membros da Convenção Nacional acabaram, assistiram ao funeral e foi enterrado no convento de Cordeliers. O seu coração foi embalsamado separadamente e também colocado numa urna no teto do clube de Cordeliers. Os seus restos mortais foram depois, mais tarde, transferidos para o Panteão de Paris, em novembro de 1793, e o seu papel foi considerado quase messiânico dentro da Revolução. E o que é engraçado é que o Marat, como nós podemos observar aqui nesta própria pintura de David, ele é quase equiparado a uma figura de um santo. Ora bem, e isto é que é o realmente curioso nesta pintura. Quando nós damos para esta pintura, este jogo de luz, de claro escuro, não é? Faz-nos lembrar muito mais a pintura barroca do que a pintura neoclássica. E não é por acaso, porque esta própria figura deitada com um pano branco, com banejamentos brancos, não é? Ensanguentados, lembra-nos imediatamente a iconografia tradicional e, obviamente, mais do que reconhecida por toda a gente, dos episódios com a lamentação de Cristo e a deposição no túmulo. Não é? Ora bem, e esta associação visual entre um tema cristão e um tema que não tem nada a ver com a religião, portanto, até muitas vezes oposto à religião, portanto, como sabem, a Revolução acaba por proibir a igreja, fechar as igrejas e proibir o culto cristão, mas o que é de facto curioso aqui é esta associação entre duas figuras, tanto uma religiosa e outra não religiosa, mas que quase como que estabelecendo ou defendendo esta ideia de uma certa aproximação de Marat ao divino. Né? Aliás, há uma certa elegia que já havia na altura em que dizia: como Jesus, Marat amou ardentemente as pessoas e apenas elas. Como Jesus, Marat odiou reis, nobres, sacerdotes, vilões, e tal como Jesus, ele nunca parou de lutar contra estas pragas do povo. Portanto, isto era uma coisa que se dizia na época e, portanto, a associação entre estas duas figuras de Cristo e de Marat, reparem, na ferida aberta, não é? De Marat, com a faca ensanguentada no chão, fazendo exatamente alusão à chaga de Cristo, que nós também vemos ali, no corpo de Cristo, né? Chaga aberta de Cristo, e no fundo também fazendo esta associação, né? Tal como Cristo foi o primeiro mártir do cristianismo, Marat é aqui elevado a esta posição de primeiro mártir da Revolução Francesa. E depois também existe outra concordância entre estas duas figuras, que é precisamente Cristo foi traído pelos seus, assim como Marat também foi traído pelos seus. Né? De facto, Marat é morto por uma revolucionária, né? E não por uma contra-revolucionária. E, portanto, traída também pelos seus próprios companheiros. Ora bem, aqui temos um quadro pintado, aliás, já no final do século XVIII, as Sabinas. Ora bem, uma das coisas que imediatamente nós podemos chamar a atenção sobre este quadro é precisamente a sua dimensão. Reparem que estamos perante um quadro que tem cerca de 5 metros de largura por quase 4 metros de altura. Portanto, estamos de facto a trabalhar na grande dimensão, e como, aliás, que é uma característica que irá agora começar a ser cada vez mais comum. E, como sabem, os quadros de grande dimensão, as figuras são representadas em tamanho natural, portanto, com a dimensão normal,
e que, obviamente, cria um impacto muito maior no observador, né? Porque cria uma maior proximidade. Ora bem, curiosamente, este quadro volta a ir buscar um episódio lendário da história de Roma, em que refere precisamente esta história de que Roma terá sido fundada pela união entre dois povos distintos, os latinos e os sabinos. Ora bem, na região onde precisamente mais tarde viria a nascer a cidade de Roma, habitavam dois povos, os latinos e os sabinos. Os latinos eram um povo mais rude, que vivia nas montanhas, era sobretudo um povo de caçadores e pastores, enquanto que os sabinos viviam na planície e eram mais agricultores e mercadores. Ora bem, segundo a lenda, a certa altura, os latinos, havendo falta de mulheres, resolvem vir cá abaixo e raptar as mulheres dos sabinos. Ora bem, mais tarde, os sabinos reúnem um exército para recuperar as suas mulheres, as mulheres, as mães, as irmãs, as filhas, etc. Isto, pelos vistos, deverá ter levado algum tempo, não é? Porque quando os sabinos finalmente chegam ao pé dos latinos, já as sabinas eram mães e até às vezes de vários filhos dos ditos latinos. Não é? É uma história um pouco curiosa, não é? Como aliás pode ver exatamente aqui. E, portanto, se lenda, no momento em que os dois exércitos estavam prestes a defrontar, né? As próprias mulheres, é? Colocam-se no meio dos dois exércitos, dizendo, portanto, agora nós somos todos família e, portanto, obviamente temos que nos juntar e acabar por criar um novo, digamos, um novo povo, não é? E, portanto, esta é exatamente esta história lendária sobre as origens de Roma, portanto, baseada nestes dois povos, latinos e sabinos. Ora bem, reparem que voltamos um pouco para trás nesta ideia de recuperar episódios da história grega e da história romana, mas que, novamente, sirvam de exemplo para o presente. Ora, de que é que esta história nos fala? União. Ora bem, é exatamente isto que se trata este quadro e a mensagem deste quadro para os franceses de 1799. Aquilo que o David diz é: franceses, unem-se. Unam-se e acabem com as vossas diferenças, sobretudo, claro, obviamente, diferenças entre partidos e ideias revolucionárias, né, que estão de facto a arruinar a França do seu tempo. Ora bem, e para que esta mensagem fosse clara e que não houvesse dúvidas que se destinava aos franceses do seu tempo, veja o cenário. O que é que vos parece aqui que realmente está desfasado, né, ou fora de contexto? Ora bem, é precisamente aquele cenário com aquela fortaleza que ali está atrás. Ora bem, claro que obviamente agora as pessoas não reconhecem aquilo que lá está, mas um francês reconheceria imediatamente aquilo que lá está atrás. Portanto, obviamente que nesta altura não poderia haver uma estrutura arquitetónica deste tipo, não é? Em Roma, onde praticamente nem sequer devia haver arquitetura tão pouco, não é? Mas este é exatamente o perfil da famosa Bastilha. E, portanto, como sabem, aquilo que foi um dos emblemas mais importantes do início da Revolução, com a tomada da Bastilha pelo povo, precisamente no dia 14 de julho de 1789. E, portanto, esta referência, no fundo, está a dizer: lembram-se, quando vocês estavam unidos, quando estávamos todos unidos nos ideais da Revolução Francesa e conseguimos o que conseguimos. Ora bem, foi exatamente isto também que aconteceu com os romanos. Quando eles puseram de lado as suas diferenças e as suas divergências, né,
e se juntaram e fundaram aquilo que virá a ser uma das cidades mais importantes do mundo, que foi Roma. Ora bem, e entramos agora no século XIX, 1801, portanto é exatamente o primeiro ano do século XIX, e o ano em que David pinta o seu conhecido quadro Napoleão atravessando os Alpes, também conhecido como o Grande São Bernardo. O Grande São Bernardo é o nome dado precisamente a um dos montes dos Alpes. Né? Bem, este quadro é importante porque ele representa não só a passagem para uma nova fase da pintura de David, que é exatamente a sua pintura do século XIX, né? Mas também uma nova fase da própria história francesa. Portanto, todos, obviamente, já ouviram falar de Napoleão. Portanto, Napoleão aparece-nos aqui como o herói que os franceses precisavam. Aliás, ele, de facto, vai conseguir satisfazer as necessidades e todas as aspirações que os franceses tinham, quer em termos de segurança externa, como em termos de segurança interna. Ora bem, ele de facto acaba com as questões revolucionárias, com os motins constantes que havia nas ruas de Paris, por exemplo, em que ele pega na tropa e manda disparar a tiro de canhão contra a multidão, e portanto parece ter sido remédio santo porque acabaram as manifestações. Acaba a guerra civil, acaba os conflitos internos, mas também consegue aquilo que pouca gente consideraria possível de acontecer, que é o perigo externo. Portanto, como já falámos, a Inglaterra, a Áustria, a Prússia e a Rússia fizeram uma coligação para invadir a França, e esta situação é de facto muito perigosa. Porquê? Porque o exército e a marinha inglesa e a marinha francesa estavam numa situação complicada. Porquê? Porque, como sabem, a maior parte dos oficiais, tanto do exército como da marinha, eram da nobreza, vinham da nobreza. Aliás, ter um título de nobreza dava direito imediatamente a ter um lugar, um posto oficial, quer na marinha, quer no exército. Ora bem, muitos deles, ou aliás, grande parte deles foram guilhotinados, e os que não foram já tinham fugido para outros países, nomeadamente para a Inglaterra. E, portanto, tanto o exército como a marinha estavam sem oficiais. E, portanto, foi o Napoleão que conseguiu, de facto, reconstituir um novo exército e uma nova marinha francesa, revolucionária, não é? E, portanto, depois republicana, ao serviço da República Francesa, fazendo com que os cargos de oficiais, portanto, no fundo, cargos de chefia, fossem exercidos pela experiência, portanto, e não pelo título de nobreza que cada um tinha. E, de facto, houve uma célebre batalha, a célebre batalha de Valmy, em que, para surpresa de todos, este novo exército francês conseguiu derrotar os invasores estrangeiros. E por isso este quadro representa exatamente o Napoleão como aquilo que ele era visto pela maior parte dos franceses, não só por David, mas pela maior parte dos franceses, que era como de herói. E, portanto, reparem, nós temos aqui vários nomes escritos no chão: Bonaparte, Aníbal e Carlos Magno, precisamente comparando o Bonaparte, que era o Aníbal, que era o Carlos Magno, portanto, dois grandes heróis, um da Antiguidade, outro da Idade Média, que também tinham atravessado os Alpes. E, como sabem, os franceses atravessam os Alpes para invadir a Itália. Aliás, portanto, reparem que a França deixou de estar numa posição defensiva para uma posição ofensiva. Ora bem, em 1806, David pinta aquilo que é, sem dúvida, o seu maior quadro. Portanto, reparem, estamos a falar de um quadro que tem cerca de 10 metros de largura por mais de 6 metros de altura, que é a famosa Coroação de Napoleão. Portanto, é uma obra, de facto, magnífica, uma obra que, até à data, foi, sem dúvida, o maior retrato coletivo alguma vez pintado em toda a história da pintura. Todas as pessoas que aqui estão são praticamente todas elas pessoas que estiveram de facto presentes neste momento importantíssimo para a história da França e também, no fundo, para a história do mundo, pelas consequências que daqui viriam a vir, né? Que é o momento em que Napoleão se coroa a si próprio e a Imperatriz Josefina. A única pessoa que
representada e que nós não sabemos que não esteve presente, é a mãe do próprio Napoleão, que não estava presente, mas o Napoleão pediu para que ela fosse representada na mesma. Portanto, mais uma vez, temos uma enorme composição em que todas as figuras estão aqui representadas em tamanho natural. E isto, portanto, é mais uma vez também uma espécie de exemplo óbvio das ligações entre David e Napoleão. Portanto, David tem um grande respeito por Napoleão e uma grande admiração, mas o mesmo se passa de Napoleão relativamente a David. E é exatamente porque a partir daqui o neoclassicismo, que tinha iniciado como uma arte revolucionária e uma arte de vanguarda, acaba por se transformar agora numa arte ao serviço do Estado, e neste caso do Império criado por Napoleão. Portanto, 1086, o ano em que o quadro é pintado, representa também esta nova fase da história da França, que é a passagem da França de República para Império com o Napoleão I. Ora bem, e agora temos de facto muitas mudanças. Vejamos o caso do retrato, este é o famoso retrato da Madame Récamier, e que é um bom exemplo do novo gosto neoclássico imposto a vários níveis. Nós podemos reparar isso, por exemplo, no mobiliário, mas também na moda. Não é? Portanto, reparem que ainda poucos anos antes, esta era a típica moda feminina. Portanto, reparem nestes vestidos em balão, não é? Com a cintura apertada e depois um grande saio em balão. Completamente diferente agora da nova moda neoclássica, não é? Portanto, em que o vestuário feminino, não é cintado logo abaixo do peito e cai a direito. Não é? E reparem também, por exemplo, na questão do penteado. Não é? Portanto, na sociedade do antigo regime havia aquela, toda a gente que sabe, tanto homens como mulheres usavam perucas extremamente complexas e altas e muito artificiosas, e agora não. Agora a moda é usar o cabelo natural e reparem com penteados que são inspirados precisamente nos famosos penteados romanos, mais concretamente nos penteados dos frescos de Pompeia, de que já falámos. Aqui temos um outro exemplo de um outro retrato de Napoleão, e reparem que ele está rodeado daquilo que é o mobiliário que se virá a chamar precisamente o estilo império, portanto, que é um mobiliário neoclássico do tempo de Napoleão. Aqui, de facto, temos também já, este é um dos períodos mais altos do Império Napoleónico, portanto, estamos em 1812, é o ano em que o Napoleão já praticamente domina quase toda a Europa, e o ano da famosa Batalha de Terlitz contra os austríacos, que era a única grande potência, ou uma das principais grandes potências da Europa, e que são derrotados nesta altura, e o Napoleão decide, aquela que virá a ser talvez uma das suas decisões mais trágicas, invadir a Rússia. Embora, claro, que também, como sabemos, nunca conseguiu dominar a Inglaterra como tinha planeado, né? Mas da Europa continental praticamente não houve país que conseguisse resistir. É também um dos períodos áureos do próprio David, portanto o Napoleão nomeou David diretor da Academia de Belas Artes, portanto que nesta altura era quase ser uma espécie de ministro das artes, portanto quase todas as coisas relativamente à arte, à pintura e à escultura, não tanto em arquitetura, mas na pintura e na escultura, portanto tinham que sempre passar pelo período, pelas autorizações e pelo consentimento ou pela opinião do próprio David. Ora bem, mas como sabemos também, a coisa acaba depois por correr mal a Napoleão, ele acaba por ser derrotado na célebre Batalha de Waterloo em 1815 e a França é obrigada a regressar à monarquia. Ora bem, e aqui temos um dos últimos quadros pintados por David, a Cólera de Aquiles. Ora bem, e como podemos reparar, as coisas já mudaram muito. O neoclassicismo tornou-se num estilo académico. Reparem que nenhuma destas figuras tem a força que tinha os quadros iniciais,
Tudo isto parece muito teatral, muito forçado. Portanto, como sabem, este é um episódio muito conhecido da guerra entre gregos e troianos, né? Aliás, recentemente recuperado no célebre filme Troia. Mas reparem que não há aqui praticamente quais sentimentos, tudo isto é extremamente artificial e que mostra, portanto, já esta decadência do neoclassicismo numa arte desprovida da força que tinha originalmente. 1824, o ano em que o próprio David morre, pinta aquele que é o seu último quadro, que aliás já foi terminado não por ele, mas pelos seus discípulos, Marte desarmado por Vênus. Reparem mais uma vez, o próprio conceito clássico de belo ideal parece aqui ter desaparecido. Estas figuras são figuras muito mais naturais, muito mais reais. Né? Reparem que a própria figura de Marte, nós parece-nos quase uma fotografia, portanto, são pessoas concretas, reais, e não há aqui aquela idealização, não é? Que nós encontramos em quadros como Horácio, etc. Também, mais uma vez, tudo isto tem um ar extremamente artificial e fraco, não é? E que chama exatamente a ação para uma decadência e um certo academismo em que se tornou o neoclassicismo. Curioso também é que alguns dos discípulos que trabalharam com o David, como iremos ter a oportunidade de ver, foi exatamente o pintor Ingres. Isso, aliás, é perfeitamente visível nesta figura central de Vênus, não é? Que, como iremos ter a oportunidade de ver depois, é uma figura muito, muito, muito típica daquilo que será o estilo desenvolvido por Ingres.